Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar mais uma vez no seu coração e também nos seus pensamentos. Desde já, quero que você pegue aí o seu copo com água, o meu já está aqui preparado, coloque aí perto do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu computador e no término desta programação nós vamos fazer aquela oração abençoada. Eu vou orar daqui, você vai orar daí e eu creio que o Deus dos céus, ele estará abençoando as nossas vidas. Você que tem uma Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 passagens e que você marque, deixa marcado, para que quando nós começarmos a ler, você não tenha que ficar perdido procurando os versículos. Então, em primeiro você vai abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Depois você vai deixar já marcado ou aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E a terceira passagem você vai deixar aberta no livro de Atos, no capítulo 19. Nós vamos continuar então esse tema, este assunto. A pergunta é: por que eu oro em o nome de Jesus e às vezes eu não sou atendido, ou eu não sou atendida? Muitas pessoas oram, clamam, pedem em o nome de Jesus e essas pessoas não são ouvidas, ou se são ouvidas, não são atendidas porque não conseguem receber a resposta daquilo que elas pedem. Então vamos ler aqui a primeira passagem, Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 14, diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu queria conversar com você a respeito dessas passagens. Primeiro, essa que nós lemos aqui. Vamos entender que aqui, Jesus, quando estava já ressuscitado dentre os mortos, antes dele ser levado ao céu, ele então chama os 11 discípulos, ou os 11 apóstolos. Eram 12, só que um acabou se enforcando, um acabou cometendo suicídio, que foi Judas. E mais na frente, eles acabaram repondo esse discípulo, ou esse apóstolo chamado Judas, e novamente completou os 12. Mas aqui eram 11. E Jesus então chama os 11 discípulos. Veja que ele aqui, ele não chama uma multidão. Ele não reúne aqui um grupo de pessoas como outrora. Ele não reúne aqui uma multidão de pessoas para dar esta ordem ou estas ordens. Ele reúne aqui os seus discípulos. Veja que Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos e ele fala para os discípulos usar o nome dele para que os demônios fossem expulsados, para que as pessoas fossem curadas,
para que as pessoas fossem batizadas. Não significa dizer que esta ordem dada aos discípulos nós podemos colocar nos dias de hoje na vida de todos. Ora, se nós então queremos usar um nome de Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falarmos em outras línguas, se nós queremos usar um nome de Jesus para que ele nos ouça, para que ele nos atenda, nos receba ou receba a nossa oração, nós também temos que ser seus discípulos. E é aí que está a diferença. Existem pessoas que são seguidoras de Jesus e existem pessoas que são discípulos de Jesus. Discípulo é uma coisa e seguidor é outra. Seguidor são ou é aquela pessoa como no passado. Jesus, aonde ele ia, sempre com ele, sempre atrás dele, existia uma grande multidão. Aquela multidão estava ali sempre perto dele, tocando nele, querendo que ele fizesse os milagres, querendo que ele fizesse as curas. Então, eram as pessoas que seguiam a ele. Mas ele tinha um número menor, que eram os discípulos, e que começaram com esses 11. Jesus não tinha só os 11 discípulos, ele tinha mais discípulos. Só aqueles que se destacaram, ou aquele que Jesus queria que se destacasse, eram os 12. Mas o que acontece? A diferença daquela época entre um seguidor e um discípulo é a mesma diferença de hoje. Nós temos que entender que o discípulo, ele sim, usa o nome de Jesus com autoridade, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele recebeu uma unção, ele recebeu uma autoridade. E é por isso que as pessoas, quando elas vão a uma igreja, a uma congregação, então ali elas param para ouvir, elas param para escutar, elas param para receber orações de homens de Deus, de mulheres de Deus, que se tornaram seus discípulos e por isso usam o nome de Jesus com autoridade. E ali os milagres acontecem. As pessoas são curadas, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, as pessoas são libertas. Não quer dizer que uma pessoa que lê a passagem da Bíblia, uma passagem da Bíblia, não quer dizer que uma pessoa que usa o nome de Jesus nas suas orações, ela vai ser ouvida, ou ela vai ser atendida. Ouvida, com toda certeza, Deus ele ouve. Mas se ela vai ser atendida por essa oração, já é outra situação, já é outros 500. Então é por esse motivo que existem muitas pessoas que oram em nome de Jesus, ou seja, como eu falei ontem, hoje em dia o nome de Jesus ele é usado muito superficialmente, vamos dizer assim. Qualquer coisinha a pessoa coloca o nome de Jesus no meio. Ó, fulano, hoje eu estou indo fazer uma entrevista de trabalho. A outra responde, pode ir, porque vai dar certo em nome de Jesus. Ó, fulano, hoje eu estou indo fazer um exame, estou fazendo uma bateria, eu vou fazer uma bateria de exame para ver como é que está a minha saúde. Ó, pode ir, porque vai dar tudo certo em o nome de Jesus. Ou seja, qualquer coisa, qualquer situação que a pessoa ela fala, e às vezes até em tom de ironia ou em tom de brincadeira, você pode ver que às vezes em novelas, em filmes, né, em programas de entretenimento, em programas de comédia, se usa muito o nome de Jesus. Você já parou para perceber que o nome de Jesus hoje em dia é usado para tudo? Tudo que a pessoa vai fazer, ela fala, não vai dar certo em nome de Jesus. Não vai dar certo em nome de Jesus. Ou seja, como se tudo que ela pedisse, se ela usar o nome de Jesus,
Tudo vai acontecer na vida dela num passe de mágica, num estralar de dedos, simplesmente porque ela usa o nome de Jesus. E não funciona assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira, para que nós venhamos usar o nome de Jesus e para que ele venha atender os nossos pedidos, nós temos que nos consagrar a ele. Nós temos que viver uma vida correta, nós temos que viver uma vida direita, nós temos que viver uma vida de santidade, se nós queremos usar esse nome poderoso que está acima de todos os nomes. Ora, aí você vai citar vários versículos da Bíblia onde ele ensina a nos orar. Existe, por exemplo, um versículo que diz assim: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, orai para que seja essa dor aliviada, orai para que esse mal seja arrancado. Não, ele disse, vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Ele não disse que a pessoa iria fazer uma oração e a dor às vezes iria sair, ou aquele sofrimento iria sair. Algumas passagens da Bíblia, nós vemos que pessoas nem precisaram orar para obter as suas benevolências, as suas vitórias e os seus milagres. Vou dar aqui 3 exemplos que eu gosto de citar muito. A mulher hemorrágica, diz a Bíblia que 12 anos ela sofria com uma hemorragia. Ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. Então ela determinou dentro dela, eu vou atrás desse homem e quando eu tocar nele eu vou ficar curada. E diz a Bíblia que ela foi à procura de Jesus e quando ela chegou perto de Jesus, ali estava uma multidão tocando em Jesus, apertando Jesus. Ela entra no meio daquela multidão, ela empurra daqui, empurra dali, sai daqui, sai de lá, até que ela toca em Jesus. No momento em que ela toca, aquela hemorragia de 12 anos para, se estanca na hora. Ou seja, ela não precisou fazer uma única oração para que aquela enfermidade fosse embora. Simplesmente ela usou a fé, ela creu que Jesus podia curar ela e ela tocou e ela foi curada. E Jesus disse, quem me tocou? E aí os discípulos disseram, todos te tocaram, muitas pessoas aqui te tocam e o Senhor pergunta, quem me tocou? E a mulher disse, foi eu que toquei. Jesus disse, filha, vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Em nenhum momento Jesus orou por ela, em nenhum momento ela pediu oração, ela foi curada pela fé dela. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar, o cego ali, Bartimeu, que estava sentado pedindo esmola. Jesus passa com a multidão e ele não enxergava, apenas ouvia. E ele ouviu o tropel das pessoas e ele perguntou para alguém que estava ali perto dele o que estava acontecendo e disseram para ele que Jesus estava passando por aquele lugar. Mesmo sem ele conhecer Jesus, mesmo sem ele ver Jesus, ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros diziam, olha, cala a boca, fica quieto, ele não vai parar, ele não vai te ouvir. E diz a Bíblia que ele gritava cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus então para, ouve os gritos, ouve os berros, e aí Jesus manda trazer aquele cego. Levam o cego até ele e Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Você está aí me gritando, me chamando? E aí o cego fala, Senhor, que eu torne a ver. E naquele momento, os olhos do cego se abriram conforme aquilo que ele havia determinado, porque Jesus disse, faça conforme a tua fé. Em nenhum momento aquele cego orou, em nenhum momento Jesus orou por aquele cego. Mas ali o milagre aconteceu por causa da fé, por causa da determinação
determinação daquele cego. O último exemplo é o exemplo daqueles 4 homens que pegam um paralítico numa maca, levam esse paralítico em uma casa onde Jesus estava pregando. Só que quando eles tentaram entrar na casa, não conseguiram, porque a casa estava lotada. Muitas pessoas estavam lá ouvindo a palavra. Então tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Tentaram entrar pela janela, não conseguiram. Eles poderiam dizer, sabe de uma coisa? Vamos embora, vamos levar esse paralítico de volta, porque hoje não é o dia dele. Mas eles não fizeram isso. Diz a Bíblia que eles deram um jeito de pegar o paralítico na maca, colocar em cima do telhado na casa. Ali eles abriram os telhados, ali ou as telhas, melhor dizendo, da casa, e eles abaixaram o paralítico mais ou menos aonde Jesus estava lá embaixo. Diz a Bíblia, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé daqueles homens através de uma atitude. Vendo-lhes a fé, ele disse para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, escribas, escandalizaram porque começaram a dizer, quem é ele que pode perdoar pecados? Só pode perdoar pecados um que é Deus. E aí Jesus fala, olha, o Filho do Homem, ele além de perdoar pecados, ele também tem poder para poder curar os enfermos. E fala para o paralítico, levanta e anda, toma o teu leito e anda. E naquele exato momento, o paralítico pega a sua maca e volta para a sua casa carregando a maca. Ele veio carregado pela maca e agora ele carrega a maca de volta. Veja que nessas 3 passagens, em nenhuma delas, ninguém faz nenhum tipo de oração. Em nenhuma delas, ninguém pede nada, a não ser um milagre que eles determinaram quando eles foram até Jesus. Ora, aonde é que eu quero chegar com isso? Não quer dizer que nós não devemos orar. Não quer dizer que ninguém deve orar. Todos nós devemos orar. Só que a oração, ela não pode ser uma oração com palavras vãs. A nossa oração, ela não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu me arrisco a dizer hoje em dia que para Deus nos atender, para Ele atender a nossa oração no nome de Jesus, primeiro nós temos que nos consagrar. Primeiro nós temos que estar ali firmes e fortes no caminho dele, na presença dele, com o coração limpo, para que quando então venhamos orar e pedir em nome de Jesus, Jesus então autorize a Deus nos abençoar nos pedidos em que nós fazemos. Funciona mais ou menos assim, Deus está ali assentado no seu trono, Jesus está ali assentado à direita do Deus Pai, e eu chego na minha oração, meu Deus, e aí ele lá de cima, pois não, Roberto, em um nome de Jesus, o teu filho que está aí do teu lado, ele que morreu na cruz aqui por mim, em um nome do teu filho Jesus, eu peço que o Senhor me dê isso, me dê aquilo outro. Ora, Jesus ele pode se virar para o Deus Pai e dizer, olha, eu não autorizo o Senhor dar nada para ele no meu nome. E o Deus Pai vai perguntar, mas por que você não autoriza? Ele está pedindo no teu nome. Ou seja, eu estou pedindo algo para Deus usando o nome de Jesus. Agora, a pergunta que eu faço, Jesus, ele autoriza que Deus me abençoe usando o nome dele? É aí que está a grande sacada. Ou seja, se Jesus ele ver no meu coração, se ele vê na minha sinceridade, se ele vê que eu estou vivendo uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida direita, uma vida honesta, meu coração está limpo diante dele. Ora, então ele vai dizer, olha, eu autorizo o Senhor a abençoar ele, porque eu tenho visto que ele tem procurado fazer a minha vontade, que ele tem procurado andar no meu caminho, que ele tem procurado obedecer a minha palavra. Agora, vamos supor que eu faça uma oração e eu esteja com o coração sujo, eu esteja com o coração magoado, e eu quero uma oração, por exemplo, ó Deus, em nome de Jesus, faça justiça na minha vida. A minha vizinha me caluniou, o meu vizinho me caluniou, eu estou sendo processado por isso, por aquilo. Ou seja, eu quero justiça, eu quero vingança em nome de Jesus. Se vinga no meu lugar, faça justiça.
eu pergunto para você, por que motivo Jesus iria autorizar que Deus me abençoasse porque eu uso o nome dele? Sendo que o meu coração está sujo, eu estou com o meu coração magoado e no fundo, eu quero que ele faça justiça porque eu quero uma vingança pessoal minha. Então é isso que nós temos que entender. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar sim, e devemos pedir a Deus em nome do Filho dele. Ele nos ensinou. Por quê? Porque o nome dele está acima de todos os nomes. No nome de Jesus, nós recebemos a autoridade. O problema é quando e como nós pedimos para Deus. E é aí que está o maior problema, porque as pessoas querem usar o nome de Jesus para tudo. E elas acham que por elas usarem o nome de Jesus, tudo vai acontecer num passe de mágica, num estralar de dedos, como eu disse, porque ela usa o nome de Jesus. E não funciona assim. Não é bem assim. Voltando aqui à passagem que nós lemos, ele deu sim autoridade no nome dele para os discípulos, não foi para o povo em geral. Vamos à segunda passagem, Mateus capítulo 28, diz assim, no versículo 18, 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que aqui ele novamente chama os seus discípulos e ele dá esta ordem para os discípulos. Ele dá autoridade no nome dele, ele fala para usar o nome dele para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para falar em outras línguas, para batizar as pessoas com o Espírito Santo, mas ele dá essa autoridade para os discípulos. E aqui, mais uma vez, ele chama os discípulos e fala, olha, toda a autoridade foi dada a mim, foi dado no meu nome, tanto no céu como na terra. Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão e vão anunciar o evangelho a todas as nações da terra. Eu quero que vocês vão pregar o meu nome, pregar o evangelho e que vocês façam discípulos. Vocês devem fazer discípulos. Então vamos fazer uma comparação, vamos fazer um parênteses. Ora, são todos que falam em nome de Jesus, que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador, são todos discípulos? Eu faço essa pergunta. Todos que oram em nome de Jesus são discípulos ou são seguidores? Aí você pode dizer, mas espera aí, pastor. Um membro, por exemplo, uma pessoa que frequenta uma denominação, onde tem pastor, onde tem obreiros, tem um bispo, tem um apóstolo, esses membros, eles são apenas seguidores. Você se engana. Existem tanto, vamos dizer assim, tanto do pequeno ao grande, eu me refiro aos títulos e aos cargos que existem em uma congregação, em uma igreja, tanto do pequeno até o grande, existem discípulos. Existem membros de igreja que são discípulos. Existem obreiros que são discípulos. Existem pastores que são discípulos, que bispos, apóstolos, que líderes são discípulos. Por outro lado, existem também dentro destas congregações membros que são apenas seguidores, pastores que são apenas seguidores, apóstolos, bispos, presbíteros, seja lá o que for. Existem tanto os seguidores como também os discípulos. Então, na minha humilde
na minha humilde sabedoria que Deus me deu, Jesus ele ensina aqui que aqueles que vão usar o nome dele, esses primeiro têm que ser discípulos. Como eu posso usar o nome de Jesus se eu não sou discípulo? Como eu posso usar um nome de Jesus para curar enfermo, para expulsar demônio ou até mesmo para atender um pedido, um chamado meu, se eu não sou discípulo? Então é por esse motivo que muitas pessoas oram, pedem e clamam em nome de Jesus e não são ouvidas e não são atendidas. Por quê? Porque elas pensam que elas vão usar o nome de Jesus simplesmente e tudo vai acontecer. E não funciona dessa maneira. Ou seja, a pessoa, para ela poder usar o nome de Jesus, para ela poder orar em nome de Jesus, como eu disse, ela tem que procurar ter uma vida correta diante de Deus. Ela tem que procurar ter uma vida sincera diante de Deus. É claro, existem orações que Deus ouve, mas existem orações existem orações que Deus não atende, mas existem orações que Deus atende sim. É como eu disse, Jesus é ele que autoriza Deus a abençoar ou não quando usamos o nome dele. Aí você pergunta, pastor, então como eu devo orar? Você deve orar pedindo a Deus, pedindo ao Pai que te abençoe. E se você é uma pessoa que tem o seu coração limpo, você é uma pessoa que é discípulo de Jesus, você é uma pessoa que anda no caminho dele, você pode pedir com fé em nome de Jesus e eu creio, eu tenho certeza que ele vai autorizar Deus a abençoar você quando você usar o nome de Jesus. Como eu disse, o nome de Jesus não pode ser usado em vão. Não pode ser usado em vão. Eu vou fazer aqui uma comparação, vou dar um exemplo, não para julgar ninguém, é só para você entender mais ou menos como é que funciona. Ou seja, vamos supor que uma pessoa ela está ali na bandidagem. Um exemplo, vamos dar o exemplo lá dos morros lá do Rio de Janeiro, onde tem lá os traficantes, né? Então, vamos supor que uma pessoa ali, ela está vivendo uma vida de tráfico, ela está usando ali droga, fumando maconha, cheirando cocaína, etc, etc, etc. E de repente, ela se vê numa situação onde ela vai perder a vida dela. Aí ela está lá trocando tiro com a polícia, ou a polícia trocando tiro com ela e tal. Aí nessa hora, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, guarda minha vida, proteja a minha vida, não deixa que eu morra nessa situação. A pergunta é, Deus, ele vai autorizar, Jesus vai autorizar que Deus proteja aquela pessoa? Às vezes sim e às vezes não. Por quê? Porque aquela pessoa, ela usou o nome de Jesus apenas para poder se beneficiar. Ou seja, a vida toda ela não usa o nome de Jesus, ela não procura fazer a vontade dele e ela quer usar agora o nome de Jesus porque ela sabe que ela está em apuro, que ela está em perseguição, que ela vai até mesmo perder a própria vida. A pergunta é, Jesus autoriza que Deus atenda a oração, por exemplo, desse traficante? Às vezes sim e às vezes não. É isso que eu quero que você entenda. A pessoa está ali, por exemplo, numa roda de bebida, as pessoas estão ali se embriagando e de repente um faz um comentário, o outro e surge uma brincadeira, eu vou ter que fazer isso e aquilo tal, será que vai dar certo? E a pessoa embriagada, vai dar certo sim, kkkk, em nome de Jesus. Eu pergunto, esse tipo de afirmação, de pedido, de oração, Jesus vai autorizar Deus abençoar aquela pessoa só porque usou o nome dele? É isso que eu quero que você entenda. Eu iria até ler agora a terceira passagem, mas como já são 22h31 e eu quero deixar você com um gostinho na boca, e amanhã nós vamos continuar esse assunto. Então amanhã você volta aqui às 22 horas e nós vamos continuar esse assunto. Por que eu oro em nome de Jesus e às vezes eu não sou atendido? Eu espero
que você tenha entendido essas duas passagens em que nós lemos e explicamos. Vamos orar agora? Pega aí o seu copo com água. Aqui está o meu copo com água. Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, nós entramos na tua presença através desta oração. E antes de pedirmos algo para o Senhor, antes de pedirmos uma bênção, uma vitória, um milagre, primeira coisa que eu peço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos defeitos, perdoa, meu Deus, as vezes que usamos o teu nome em vão. Perdoa quando usamos o nome do nosso Senhor Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito, e achamos e pensamos porque simplesmente vamos usar o nome dele e tudo vai acontecer. E sabemos, meu Deus, que não funciona assim, não é dessa maneira. Em primeiro lugar, o Senhor quer que sejamos os seus discípulos, assim como foram aqueles 12 discípulos que estiveram com o Senhor no tempo em que o Senhor esteve aqui em cima deste mundo. Aliás, o Senhor deu a eles autoridade no nome do Senhor para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para batizar outras pessoas com o Espírito Santo. Então é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Antes de pedirmos algo para nos beneficiar, o Senhor quer em primeiro lugar que entregamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, para que possamos nos tornar os Teus ou os Seus discípulos. E uma vez nos tornando os Seus discípulos, nós iremos pregar o Evangelho, nós iremos usar o Teu nome, as pessoas serão curadas, nós iremos expulsar os demônios das pessoas, porque o Senhor nos deu essa autoridade. E essas pessoas serão abençoadas, serão livres, serão libertas e se tornarão discípulos também do Senhor, fazendo assim ou formando assim um círculo vicioso de discípulos fazendo discípulos e não pessoas, meu Pai, usando o nome do Senhor em vão, ensinando outras pessoas também a usar o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor é santo, o nome do Senhor é puro e nós temos que tomar muito cuidado quando nós usamos o nome do Senhor. Pai querido e Deus amado, nos ensina, acima de tudo, a sermos os seus discípulos e nos ensina a orar como tem que ser orado. Mas desta maneira ou desta forma, eu peço também que o Senhor venha visitar essas pessoas que estão nos assistindo. Elas pararam aqui para nos escutar porque o Senhor trouxe elas. Então, meu Pai, abençoe a vida delas. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei o que elas necessitam, mas o Senhor sabe. Então eu te peço em nome de Jesus. Uma coisa eu sei, que nem todos nós somos merecedores de sermos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Mas aqueles que têm o merecimento, ou aqueles que pela fé creem que o Senhor pode atender o pedido, então abençoe a cada uma delas, meu Pai. Consagra essa água, coloca nela o teu poder, a tua virtude, a tua unção, e quando bebemos desta água, que todos sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E que assim seja. Beba da água. Graças a Deus. Amanhã nós vamos voltar então com este assunto, ok? Um forte abraço a todos. Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, fui.